Olá e seja bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Nelson e hoje vamos caminhar juntos nesta aula da lição número 2 que fala da estrutura do neurônio e funções do neurônio. Dizer que o neurônio é a célula do sistema nervoso. Então, se ainda não estudou sobre o sistema nervoso, te deixo aí um link na descrição deste vídeo que pode clicar para poder primeiro saber sobre o sistema nervoso para melhor entender o assunto relacionado com o neurônio. Mas se já estudou sobre esse assunto, vamos continuar com a nossa aula. E antes de continuar com esta aula aqui que fala da estrutura do neurônio e as suas funções, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aí o seu like se gosta deste tipo de conteúdo, de forma a me incentivar, de modo que eu possa gravar mais conteúdos relacionados com estes assuntos. Ative o sininho de notificações para que seja o primeiro a receber os próximos vídeos que eu for a postar relacionados com estes assuntos. Compartilhe este vídeo com mais pessoas que possam precisar desta informação. E no final desta aula, por favor, deixe o seu comentário. Então, vamos começar com o conceito do neurônio. O que é neurônio? Neurônio é a unidade estrutural e funcional do sistema nervoso. Então, a imagem do neurônio é este que estão a ver aqui. Então, os neurônios são células especializadas em receber e transformar mensagens nervosas. Então, recebe a mensagem do estímulo e transforma esta mensagem nervosa em uma mensagem que o sistema nervoso vai entender para poder dar a resposta certa. É como se fosse o seguinte: o painel solar que costumam usar, que transforma a energia calorífica do Sol em energia elétrica para podermos carregar telefones, fazer funcionar vários eletrodomésticos. É mais ou menos assim como o neurônio funciona, como transformador de mensagens. O neurônio é constituído por corpo celular, que é esta parte vermelha aqui, e axônio, que é esta cauda aqui que estão a ver neste momento. O corpo celular é onde se encontra o citoplasma. Então, o corpo celular é a parte básica da célula, que neste caso é o neurônio. Então, encontra-se o citoplasma. O citoplasma é a parte interna da célula, onde encontram-se distribuídos vários organelos celulares. E também o núcleo, como estão a ver aqui, que representam também o corpo celular, apresenta várias ramificações chamadas dendrites, que são essas ramificações aqui. Então, isto aqui são dendrites, aqui também, aqui, encontram-se dendrites. Qual a função desses dendrites? É de permitir a ligação de um neurônio com o outro. Por exemplo, aqui temos este dendrite com esta coloração que se encontra ligado ao dendrite deste neurônio aqui. Deste lado vamos encontrar dendrites de um outro neurônio que se ligaram aos dendritos deste neurônio. Assim vai criar aquela ramificação e surgirão assim os nervos e o sistema nervoso no geral. Os dendrites conduzem sempre o impulso para o corpo celular. Então, o neurônio anterior vai transmitir o impulso para o próximo neurônio. E este impulso chega justamente no corpo celular, o estímulo. Então, os estímulos captados do ambiente ou de outras células, as dendrites conduzem sempre o impulso para o corpo celular. Então, as dendrites sempre pegam os impulsos externos, os estímulos de outras células. Primeiro, esses estímulos chegam aqui no corpo celular. Então, através dos dendritos. Os dendritos aqui trazem informação para o corpo celular. Os primeiros dendritos que recebem informação são esses aqui. O axônio, esta parte, esta cauda aqui, é o prolongamento do corpo celular. Então, pode atingir até 1 metro de comprimento e a sua parte terminal tem ramificações chamadas arborizações terminais. Então, estão aqui as arborizações terminais. Estão aqui. O axônio é revestido por uma membrana chamada bainha de mielina. Então, temos aqui a membrana chamada bainha de mielina. Está aqui a bainha de mielina. O local onde a ramificação terminal de uma célula se junta a dendrites de outras células chama-se sinapse. Então, aqui onde ocorre ligação, aqui é terminal de uma célula e vai ocorrer a ligação com dendrites de outra célula.
esta zona aqui vai se chamar sinapse, tá bem? Agora vamos falar das funções do neurônio. Primeira função do neurônio: conduzir o impulso nervoso de um neurônio para os outros. Então, recebeu um estímulo, recebeu um impulso, vai conduzir aos outros neurônios, até chegar ao sistema nervoso central ou mesmo ao encéfalo, e do cérebro até aos neurônios que se encontram nos músculos, que vão dar resposta ao estímulo. E esta condução dos impulsos é sempre dos dendritos, que são estas partes aqui. Então, aqui ocorre a recepção dos impulsos até o corpo da célula para o neurônio seguinte. Então, esse impulso entra daqui, passa do corpo e vai para o próximo neurônio. Tipos de reflexos. Então, nós podemos ter reflexos inatos ou absolutos e podemos ter reflexos adquiridos ou condicionados. Vamos entender melhor. Reflexos inatos ou absolutos. Quando o indivíduo já nasce com a capacidade de realizar, por exemplo, a reação da pupila, a intensidade da luz, quando te focam os olhos, você pisca naturalmente, você nasce com essa habilidade. A sucção do leite materno pelo recém-nascido, a capacidade de tossir quando alguma coisa te engasgou e a capacidade de vomitar. Então, estes reflexos são inatos, são absolutos. Mas também podemos, fora da barriga da nossa mãe, desenvolvemos sempre alguns reflexos. Então, esses reflexos que nós desenvolvemos, como por exemplo técnica para poder comer, para poder tocar o piano, a forma de dançar, a forma de andar, o sotaque, quando nós falamos, esses reflexos já são adquiridos ou condicionados. Depende do ambiente onde nós nos encontramos. Nesta experiência, o Pavlov mostra-nos alguns reflexos inatos que o cão possui e também mostra alguns reflexos adquiridos. Quais são? Antes do cão desenvolver um reflexo condicionado, o que acontece é isto. Ele apresentou a comida ao cão e o cão, como forma de responder a esse estímulo da presença da comida, começou a liberar a saliva. E quando tocou a campainha sem a presença da comida, o cão não salivava. Agora, ele, para conseguir condicionar o estímulo ao cão, fez duas coisas em simultâneo. Mostrou a comida ao cão e em simultâneo tocou a campainha. Repetiu isso várias vezes, até que o cão começou a perceber que toda vez que toca a campainha é porque está a vir comida. Então, uma vez depois de tanto exercício de acompanhar comida com som, tocou a campainha e, através do som, o cão deduziu que está a vir comida e, como resposta, começou a salivar, pensando que ao tocar a campainha é sinal de que tem comida. Então, assim, o cão passou a ter um reflexo condicionado, ou uma resposta condicionada. Vamos falar também do ato-reflexo e arco-reflexo. Ato-reflexo são ações inconscientes em resposta a estímulos sensoriais. Então, a excitação não atua diretamente sobre o órgão que efetua o movimento. Então, aqui encontramos alguns elementos do ato-reflexo. Os elementos do ato-reflexo são o estímulo ou a excitação e os órgãos receptores. Então, na parte dos estímulos, podemos encontrar o calor, ou a pressão, o frio, ou a picada mesmo de mosquito. Então, os órgãos receptores são a mão, o pé, o braço, a coluna, o estômago, por aí. Então, aqui temos um exemplo do arco-reflexo. Agora vai entender o que é arco-reflexo. No ato-reflexo e no arco-reflexo participam os nervos sensitivos, que são aqueles que conduzem o impulso nervoso ao centro nervoso, não é? Que é a medula espinal, onde é transformado num impulso motor. Então, o nervo motor conduz o impulso nervoso à periferia e aos órgãos efetores. Então, pode até ser músculos esses órgãos efetores. Então, o arco-reflexo, o que será? É o caminho percorrido pelo estímulo para a participação de todos os elementos do ato-reflexo. Os elementos do ato-reflexo, vamos lembrar, são o estímulo e os órgãos.
Então, ao caminho percorrido pelo estímulo, vamos chamar isso de arco reflexo. Então, temos esta imagem, alguém tocou aqui, recebeu o quê? Recebeu o estímulo, esse estímulo é transportado até a medula espinal. Então, da medula espinal emite-se a resposta. Então, este estímulo vai fazer com que um músculo atue para poder dar resposta ao estímulo que está sendo provocado nesta região. Então, assim, poderá chutar esta mão que está a te estimular esta parte aqui, através da resposta dada pelo sistema nervoso central, especificamente medula espinal, aqui. Então, este percurso todo aqui chama-se arco reflexo. Assim termina mais uma aula. Falamos do neurônio, definição, funções. Não esqueça de colocar aí o seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscrever no canal, colocar seu like para compartilhar este vídeo com mais pessoas que possam precisar e ativar o sininho de notificações para ser o primeiro a receber os próximos vídeos que forem ser postados aqui. Até a próxima.